Debaixo de um viaduto barulhento, onde ninguém para olhar, uma idosa de 90 anos preparava seu próprio aniversário com um pedaço de pão duro e velas encontradas no lixo. Não havia família, não havia festa, apenas gratidão. Antes de comer, ela levantou o pão ao céu e agradeceu a Deus por tudo. O que ela não sabia é que alguém observava aquela cena em silêncio. E aquele momento simples daria início a um milagre que mudaria sua vida depois de 30 anos de abandono. Fique comigo até o final, porque essa história é real demais para ser ignorada. Debaixo de um viaduto barulhento, onde o som constante dos carros parece engolir qualquer sinal de vida humana, uma pequena casa de papelão permanecia encostada contra um dos pilares de concreto. A maioria das pessoas passava por ali todos os dias, sem perceber que alguém morava naquele espaço estreito entre o barulho da cidade e o silêncio do abandono. Naquela tarde, o vento frio atravessava as frestas das caixas de papelão, fazendo as lonas velhas balançarem lentamente. Sentada sobre um pedaço de madeira improvisado como banco, estava Dolores, 90 anos. O rosto marcado pelo tempo carregava rugas profundas, mas seus olhos ainda guardavam uma serenidade difícil de explicar. Não havia revolta neles, não havia desespero, apenas um cansaço antigo misturado com uma paz silenciosa. Dolores olhou ao redor como fazia todas as tardes. O movimento era o mesmo de sempre. Pessoas atravessando a rua apressadas, carros buzinando, motocicletas passando em alta velocidade, trabalhadores voltando para casa, jovens conversando distraídos, olhando para o celular. Ninguém percebia aquela pequena moradia improvisada. Ninguém via Dolores. Mas naquele dia havia algo diferente. Ela começou a procurar dentro de uma sacola plástica velha que guardava com cuidado ao lado da parede de concreto. Seus movimentos eram lentos, mas muito atentos. Cada objeto ali parecia ter algum valor. Depois de alguns segundos, ela tirou de dentro da sacola um pedaço de pão amanhecido. O pão estava duro. A crosta quebrava facilmente quando tocada com os dedos. Dolores passou a mão sobre ele com cuidado, como se fosse algo precioso. Em seguida, tirou da sacola 2 velas pequenas, usadas de tamanhos diferentes. Eram restos que ela havia encontrado no lixo de uma padaria 2 dias antes. Ela olhou para aquelas velas por alguns segundos. Então sorriu de forma quase imperceptível. Com muita calma, Dolores colocou o pão sobre um pedaço de papelão limpo que havia separado antes. Pegou uma pequena caixa de fósforos que guardava como um tesouro e acendeu as 2 velas. A chama tremulou levemente com o vento que passava por baixo do viaduto. A luz fraca iluminou seu rosto. Naquele momento, poucos metros dali, alguém observava aquela cena em silêncio. Jesus. Ele estava ali como sempre esteve nos momentos que ninguém vê. Parado a uma pequena distância, observando cada gesto daquela mulher que o mundo havia esquecido. Dolores aproximou o rosto das velas e ficou olhando para o pequeno brilho da chama. 90 anos. Não havia festa, não havia família, não havia música, não havia presentes. Apenas aquele pedaço de pão duro e 2 velas usadas encontradas no lixo. Mas para Dolores, aquilo era suficiente. Ela fechou os olhos por alguns segundos. Parecia que estava reunindo forças para dizer algo importante. Então abriu os olhos novamente, pegou o pedaço de pão com as 2 mãos e o levantou lentamente em direção ao céu. Sua voz saiu baixa, mas firme. Senhor, obrigado por tudo. Ela respirou fundo antes de continuar. Obrigado por cada dia que o Senhor me deu, por cada livramento, por cada pedaço de pão que nunca deixou faltar, por cada noite que eu consegui dormir em paz. Ela olhou para o pão em suas mãos e sorriu de forma humilde. Receba este primeiro pedaço como recompensa por tudo que fizeste por mim e por minha vida. Obrigado por tudo.
O vento passou novamente por baixo do viaduto. As velas tremularam. Jesus continuava olhando aquela cena. Não havia riqueza ali, não havia conforto, mas havia algo que muitas pessoas, contudo, nunca tiveram: gratidão verdadeira. Dolores abaixou o pão lentamente, como se estivesse oferecendo algo realmente valioso. Durante 90 anos, ela tinha perdido muitas coisas. Perdeu a juventude, perdeu a casa, perdeu a família, perdeu quase tudo que o mundo considera importante. Mas uma coisa ela nunca perdeu: a fé. E talvez fosse exatamente isso que tocava o coração de Deus naquele momento. Do outro lado da rua, uma mulher caminhava distraída, voltando do trabalho. Seu nome era Adriana. Ela atravessava a calçada olhando o celular quando algo chamou sua atenção. Não foi o barulho, não foi o trânsito. Foi a forma como aquela idosa segurava um pedaço de pão, como se estivesse segurando algo sagrado. Adriana diminuiu o passo. Olhou novamente. Então, parou completamente. A cena era simples, mas havia algo ali que parecia impossível de ignorar. A idosa com roupas gastas, a pequena casa de papelão, o pão duro com 2 velas acesas, e aquelas palavras que Adriana ainda conseguia ouvir ao se aproximar um pouco mais: obrigado por tudo. Sem perceber, Adriana pegou o celular. Algo dentro dela dizia que aquele momento não podia simplesmente desaparecer como tantos outros momentos da cidade. Ela apertou o botão de gravação. A câmera começou a registrar a cena. Dolores ainda segurando o pão com cuidado, as velas tremulando, o viaduto barulhento ao fundo e uma oração de gratidão que parecia pequena para o mundo, mas enorme para o céu. Jesus continuava olhando. E naquele instante, algo começou a acontecer. Algo que nem Dolores, nem Adriana, nem ninguém que passava por aquela rua poderia imaginar. O vento continuava passando sob o viaduto enquanto Dolores terminava sua oração. A chama das velas ainda tremia sobre o pedaço de pão duro, iluminando seu rosto com uma luz suave e instável. Ela permaneceu alguns segundos em silêncio, olhando para o pão como se estivesse diante de algo muito maior do que aquilo que os olhos podiam ver. Dolores sempre acreditou que Deus escutava até mesmo as palavras mais simples. Talvez por isso, sua fé nunca tenha sido feita de discursos longos ou promessas grandiosas. Sua fé era silenciosa, discreta, quase invisível para quem observava de fora, assim como sua própria vida. Enquanto segurava o pão entre as mãos, seus pensamentos viajaram para muito longe dali. Não para o futuro, mas para um passado que já parecia pertencer a outra vida. Dolores nasceu no interior de Minas Gerais, em uma pequena cidade cercada por montanhas e plantações de café. Era uma época em que a vida era simples, mas também dura. Sua família vivia do trabalho na roça e desde criança ela aprendeu que cada pedaço de pão vinha do esforço de muitas mãos. Seu pai acordava antes do sol nascer. Sua mãe cuidava da casa, dos filhos e ainda ajudava na colheita quando era necessário. Não havia luxo, mas havia dignidade. Dolores cresceu naquele ambiente onde as coisas importantes não eram compradas, mas construídas com paciência. Foi ali que ela aprendeu a rezar. Sua mãe costumava dizer que Deus não estava apenas na igreja, mas em cada gesto de bondade que uma pessoa fazia ao longo do dia. E Dolores guardou essas palavras dentro do coração por toda a vida. Quando completou 20 anos, ela se casou com Antônio, um homem trabalhador que também vivia da lavoura. Juntos construíram uma casa simples de madeira e começaram uma família. Vieram os filhos, vieram também as dificuldades, mas Dolores nunca reclamava. Para ela, cada dia era uma oportunidade de agradecer. Os anos passaram depressa. Os filhos cresceram. A vida mudou e a pequena cidade começou a se transformar.
Alguns filhos foram embora em busca de trabalho nas cidades maiores. Outros ficaram. Foi nesse período que as coisas começaram a mudar dentro da própria família. Depois da morte de Antônio, que partiu após uma doença rápida e silenciosa, Dolores sentiu que o chão de sua vida havia sido arrancado debaixo dos seus pés. Ela ainda tinha os filhos, mas o vazio que a perda deixou nunca desapareceu completamente. Entre todos eles, havia um filho que carregava dentro de si uma revolta difícil de explicar. As dificuldades da vida, os fracassos pessoais e a sensação constante de injustiça acabaram transformando aquele homem em alguém amargo. As discussões começaram pequenas, palavras duras, silêncios longos, olhares que evitavam se encontrar. Dolores sempre tentava apaziguar as coisas. Nunca respondeu com agressividade, nunca levantou a voz. Mas às vezes o silêncio também machuca. Com o passar dos anos, os conflitos foram aumentando. A casa que antes havia sido lugar de união começou a se tornar um espaço de tensão constante. Dolores percebeu que sua presença já não era vista como antes. E então, numa noite que ela jamais esqueceria, uma discussão se transformou em algo que partiu seu coração de uma forma que nenhuma palavra poderia explicar. Ela não gritou, não respondeu, não acusou ninguém. Apenas entendeu que naquele momento sua presença estava causando mais dor do que paz. Na manhã seguinte, antes que o sol nascesse, Dolores arrumou algumas poucas roupas em uma sacola simples. Passou pela casa em silêncio. Olhou cada canto com calma. A mesa da cozinha, a cadeira onde Antônio costumava sentar, a pequena imagem de Nossa Senhora que ficava sobre a estante. Ela tocou a imagem com carinho, fez uma oração curta e saiu. Nenhum dos filhos a viu partir. Dolores caminhou pela estrada de terra sem olhar para trás. Não porque não amasse sua família, mas porque sabia que algumas feridas precisam de tempo para cicatrizar. Naquele momento, ela não sabia exatamente para onde iria. Sabia apenas que precisava seguir. Os primeiros dias foram difíceis. Depois vieram as semanas. E então, os meses. Dolores começou a aprender como sobreviver longe de tudo que um dia havia chamado de lar. Trabalhou em pequenas coisas quando apareciam oportunidades. Dormiu em bancos de praça. Recebeu ajuda de pessoas desconhecidas. Passou fome algumas vezes. Passou frio muitas vezes. Mas havia algo que nunca abandonou seu coração. A certeza de que Deus continuava caminhando ao seu lado, mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando ninguém mais a via. 30 anos se passaram desde aquela manhã silenciosa em que ela deixou sua casa. 30 anos vivendo entre cidades, ruas e abrigos improvisados. 30 anos sendo apenas mais uma pessoa invisível no meio da multidão. Agora, sentada sob aquele viaduto com 90 anos de idade, Dolores segurava o pedaço de pão como se toda a sua história estivesse ali. Cada cicatriz, cada perda, cada oração feita em silêncio. Jesus continuava observando. Ele conhecia cada passo daquela jornada, cada lágrima que ninguém viu, cada noite em que Dolores conversou com Deus, olhando para o céu estrelado. E talvez por isso, naquele aniversário silencioso de 90 anos, algo maior estivesse começando a se mover. Algo que, por muito tempo, parecia impossível de acontecer. Do outro lado da rua, Adriana ainda segurava o celular gravando, sem saber que aquela pequena gravação estava prestes a abrir uma porta que permanecia fechada havia 3 décadas. Uma porta chamada reencontro. E às vezes, é exatamente quando a vida parece ter chegado ao fim que Deus começa a escrever um novo começo. O vídeo continuava, gravando enquanto Dolores permanecia sentada sob o viaduto. Adriana ainda não entendia exatamente por que aquela cena parecia tão forte, tão diferente de tudo que ela havia visto naquele dia.
Era apenas uma senhora pobre agradecendo por um pedaço de pão. Mas havia algo naquela oração que não parecia comum. Dolores apagou as velas com cuidado, soprando devagar para que a chama não queimasse seus dedos. Depois partiu o pão em 2 pedaços desiguais, como quem divide algo precioso. Ela comeu lentamente, sem pressa, sem reclamar, como se cada pedaço fosse suficiente para sustentar não apenas o corpo, mas também a alma. A câmera de Adriana registrava cada movimento simples, mas o que ninguém via naquele momento era o peso dos 30 anos que estavam por trás daquela cena. 30 anos vivendo de forma quase invisível. No começo, Dolores ainda acreditava que talvez voltaria para casa algum dia. Durante os primeiros meses longe da família, ela imaginava que alguém poderia procurá-la, que algum filho apareceria, que alguma reconciliação aconteceria. Mas o tempo foi passando e as estações foram mudando. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Dolores precisou aprender rapidamente como sobreviver nas cidades grandes. O mundo da rua tinha suas próprias regras, seus próprios perigos e também suas próprias formas de solidariedade. Ela conheceu outras pessoas que também haviam sido esquecidas, homens que perderam o emprego, mulheres abandonadas, idosos que já não tinham para onde voltar. No começo, ela sentia medo, mas aos poucos foi aprendendo que mesmo no meio da dureza das ruas, ainda existiam gestos de humanidade. Uma senhora que dividiu um prato de sopa numa noite fria em Belo Horizonte. Um motorista de caminhão que lhe ofereceu carona até outra cidade. Um dono de padaria que, ao fechar o estabelecimento, deixava alguns pães separados para quem precisasse. Pequenos gestos, pequenos milagres. Dolores passou por muitas cidades ao longo daqueles anos. Dormiu em bancos de praça, em rodoviárias, em abrigos improvisados debaixo de pontes. Algumas noites foram particularmente difíceis. Houve dias em que a chuva não dava trégua, dias em que o frio parecia atravessar os ossos, dias em que o estômago vazio fazia o corpo perder forças. Mas mesmo nesses momentos, Dolores mantinha um hábito que nunca abandonou: conversar com Deus. Não eram orações decoradas, eram conversas simples. Ela falava com Deus como quem fala com um amigo antigo. Às vezes agradecia, às vezes apenas pedia forças para continuar caminhando. Com o tempo, ela começou a perceber algo curioso. Mesmo quando parecia completamente sozinha, alguma ajuda sempre aparecia. Uma moeda deixada discretamente por alguém, um prato de comida oferecido por uma igreja, uma coberta entregue por voluntários durante o inverno. Dolores nunca viu esses gestos como coincidência. Para ela, aquilo era cuidado. Era Deus mostrando que ainda estava presente. Algumas pessoas que viviam nas ruas se tornaram companheiras de jornada por um tempo. Elas compartilhavam histórias, comida, lembranças, mas a vida nas ruas é feita de encontros rápidos. As pessoas aparecem e depois desaparecem. Algumas conseguem recomeçar, outras simplesmente somem. Dolores aprendeu a não se apegar demais. O tempo continuou passando. Os anos começaram a pesar no corpo. As pernas ficaram mais fracas, os passos mais lentos. Mas algo dentro dela continuava firme: a fé. Mesmo quando o mundo parecia esquecer sua existência, Dolores nunca acreditou que Deus a havia abandonado. Houve noites em que ela olhou para o céu estrelado e fez apenas uma pergunta simples: Senhor, o Senhor ainda se lembra de mim? E de alguma forma silenciosa, sempre sentia que a resposta era sim. Agora, sentada sob aquele viaduto aos 90 anos, sua vida parecia ter chegado ao fim de um longo caminho. Ela não esperava mais mudanças, não esperava mais reencontros, não esperava mais milagres. Seu coração já estava em paz com tudo o que havia vivido. Para Dolores, aquele aniversário não era um pedido, era apenas gratidão.
Gratidão por ter sobrevivido, gratidão por ainda estar viva, gratidão por cada pequena ajuda recebida ao longo de 3 décadas de invisibilidade. Do outro lado da rua, Adriana continuava olhando para a tela do celular enquanto gravava. Ela não sabia nada sobre aqueles 30 anos, não sabia da história, não sabia das dores, não sabia do passado, mas algo dentro dela dizia que aquela cena precisava ser vista, que aquela gratidão não podia desaparecer no meio da pressa da cidade. Adriana terminou de gravar o vídeo, olhou novamente para a senhora sentada sob o viaduto e naquele instante tomou uma decisão simples: publicar aquele momento. Ela não imaginava que aquele gesto aparentemente pequeno estava prestes a atravessar milhares de telas e, de alguma forma inesperada, atravessar também uma distância de 30 anos, porque às vezes uma história esquecida pelo tempo só precisa de um único olhar para voltar a ser encontrada. Dolores terminou o último pedaço do pão devagar, mastigando com calma enquanto observava o movimento constante da rua. O barulho dos carros continuava o mesmo. Pessoas passavam apressadas, preocupadas com compromissos, horários e problemas que pareciam urgentes naquele momento. Para quase todos ali, aquela tarde era apenas mais um dia comum. Para Dolores, era um dia especial. 90 anos de vida. Ela limpou as mãos no pedaço de pano que usava como guardanapo e olhou para o céu entre as vigas do viaduto. Um pequeno espaço de azul aparecia entre o concreto e as estruturas de ferro. Dolores sempre gostava de olhar para aquele pedaço de céu. Era a parte mais bonita daquele lugar. Ela respirou fundo. Não havia tristeza em seu rosto, nem ressentimento. Apenas uma tranquilidade que muitas pessoas jamais conseguem alcançar. Jesus continuava ali, observando. Não como alguém distante, mas como quem acompanha cada detalhe da vida de uma pessoa que nunca deixou de confiar. Dolores fechou os olhos por alguns segundos. Talvez estivesse lembrando de algo. Talvez estivesse apenas agradecendo mais uma vez. Para quem passava pela rua, aquilo parecia apenas uma idosa cansada, descansando sob o viaduto. Mas, para Deus, aquela mulher representava algo muito maior. Representava perseverança. Representava fé que sobrevive ao abandono. Representava uma confiança que não depende de circunstâncias. Dolores abriu os olhos novamente. A chama das velas já havia se apagado, deixando apenas um pouco de fumaça subindo lentamente no ar. Ela pegou os pequenos restos de cera e guardou novamente dentro da sacola plástica. Para ela, nada era desperdiçado. Talvez aquelas velas ainda servissem para outra ocasião. Enquanto organizava suas poucas coisas, Jesus permaneceu observando. Aquela cena simples tocava profundamente o coração de Deus. Não porque era grandiosa, mas justamente porque era pequena. O mundo costuma valorizar grandes demonstrações, discursos longos e gestos espetaculares. Mas Deus sempre prestou atenção nas coisas que quase ninguém percebe. Uma moeda dada com sinceridade, um copo de água oferecido com amor, uma oração feita no silêncio. E ali estava Dolores, agradecendo por um pedaço de pão. Do outro lado da rua, Adriana já havia parado de gravar o vídeo. Ela ficou olhando para a tela por alguns segundos, assistindo novamente a cena que tinha acabado de registrar. Algo dentro dela ainda estava mexido. Não era pena, não era curiosidade. Era algo mais profundo. Adriana havia passado por aquele mesmo viaduto centenas de vezes ao longo dos anos, sempre com pressa, sempre preocupada com compromissos, com aulas para preparar, contas para pagar, mas nunca havia reparado naquela pequena casa de papelão. Nunca tinha visto Dolores. E naquele momento, uma pergunta começou a surgir dentro dela.
Quantas pessoas passam pela nossa vida todos os dias sem que a gente realmente as veja? Ela levantou os olhos do celular e olhou novamente para a idosa. Dolores já estava organizando suas coisas com calma, como fazia todas as tardes. Nada parecia diferente para ela. Mas Adriana sabia que tinha presenciado algo raro, algo verdadeiro. Sem pensar muito, ela abriu o aplicativo das redes sociais. Ainda segurando o celular, escreveu uma frase simples. Hoje vi algo que me fez lembrar o que realmente importa. Ela anexou o vídeo. Por alguns segundos, ficou olhando para a tela. Talvez estivesse pensando se deveria mesmo publicar aquilo. Não queria expor a senhora. Não queria transformar aquele momento em espetáculo. Mas ao mesmo tempo sentia que aquela gratidão precisava ser vista, precisava ser lembrada. Adriana apertou o botão de publicar. O vídeo foi enviado. Para ela, aquilo parecia apenas um pequeno gesto. Talvez algumas pessoas curtissem, talvez alguns amigos comentassem, talvez nada acontecesse. Ela guardou o celular no bolso e seguiu seu caminho pela calçada. O trânsito continuava passando. A cidade continuava vivendo sua rotina apressada. Dolores continuava sentada sob o viaduto, descansando depois de sua pequena celebração. Jesus ainda estava ali, observando tudo, porque ele sabia algo que ninguém mais sabia naquele momento. Aquela gravação simples, aquela oração silenciosa, aquele pedaço de pão levantado para o céu. Estavam prestes a atravessar uma distância que Dolores jamais imaginaria. Uma distância de 30 anos. Porque às vezes Deus usa momentos que parecem pequenos para começar a restaurar histórias que pareciam definitivamente perdidas. Adriana caminhou alguns metros depois de publicar o vídeo, mas algo dentro dela ainda parecia preso àquela cena. Era como se o coração tivesse ficado para trás, ali debaixo do viaduto, onde uma mulher de 90 anos havia agradecido a Deus por um pedaço de pão duro. Ela diminuiu o passo, olhou novamente para trás. Dolores continuava sentada no mesmo lugar, arrumando suas poucas coisas com a paciência de quem aprendeu a viver sem pressa. Seus movimentos eram tranquilos, quase cuidadosos, como se cada objeto tivesse algum significado. A pequena sacola plástica, o pedaço de pano dobrado, as velas apagadas guardadas com cuidado. Adriana sentiu algo estranho no peito. Nos últimos anos, ela havia visto muitas campanhas nas redes sociais, muitas histórias emocionantes, muitos vídeos que pareciam feitos para provocar reação nas pessoas. Mas aquilo era diferente. Não havia encenação, não havia pedido, não havia discurso. Havia apenas uma mulher agradecendo. Adriana respirou fundo e voltou a caminhar em direção ao ponto de ônibus. Enquanto esperava o transporte chegar, pegou o celular novamente e abriu a publicação. O vídeo já havia recebido algumas visualizações, algumas curtidas, alguns comentários simples. Uma pessoa escreveu: "Que fé linda!" Outra comentou: "Deus abençoe essa senhora." Adriana guardou o celular novamente. Para ela, aquilo já era suficiente. Ela não imaginava que aquele vídeo estava prestes a ganhar um caminho próprio, algo que ninguém poderia controlar. Minutos depois, dentro do ônibus, o vídeo continuava circulando. Uma pessoa compartilhava com outra, um amigo enviava para outro grupo, alguém assistia e repassava. A cena era simples demais para ser ignorada. Uma senhora pobre, um aniversário solitário, um pedaço de pão levantado ao céu e uma frase que ficava ecoando na mente de quem assistia: "Obrigado por tudo." Enquanto isso, Dolores continuava ali sob o viaduto. O dia começava a cair lentamente. A luz do fim da tarde atravessava as estruturas de concreto, criando sombras longas no chão. Ela puxou a pequena manta que usava para se proteger do frio e ajeitou sobre os ombros. A idade já não permitia enfrentar o vento da mesma forma que antes. Mesmo assim, Dolores parecia em paz.
Ela não fazia ideia de que sua imagem estava atravessando celulares, casas e cidades. Não fazia ideia de que milhares de olhos estavam agora vendo aquilo que durante 30 anos quase ninguém percebeu. Jesus continuava observando. Ele via cada pessoa que assistia ao vídeo, via cada coração que se tocava com aquela gratidão inesperada, porque às vezes Deus usa coisas simples para despertar algo que estava adormecido dentro das pessoas. Algumas horas depois, já em casa, Adriana recebeu uma notificação. Ela abriu o celular sem muita expectativa. O vídeo tinha sido compartilhado muitas vezes, mais do que ela imaginava. Novas mensagens apareciam a cada minuto. Pessoas perguntando onde era aquele lugar. Outras querendo ajudar. Outras apenas dizendo que aquela senhora havia tocado profundamente o coração delas. Adriana começou a perceber que algo diferente estava acontecendo. Mas ainda havia algo que ninguém tinha percebido. Entre as milhares de pessoas que começavam a assistir ao vídeo, havia alguém que parou completamente ao ver aquela imagem. Um homem que assistia em silêncio, sentado na sala de sua casa. Ele olhou para a tela uma vez. Depois, assistiu novamente. E mais uma vez. Seu coração começou a bater mais rápido. Havia algo naquele rosto envelhecido, algo naquele olhar, algo naquela forma de falar com Deus, algo que parecia impossível de ignorar. Ele aproximou o celular do rosto. A imagem da senhora aparecia novamente, segurando o pão com as duas mãos. Obrigado por tudo, Senhor. O homem ficou imóvel. Por um instante, ele tentou afastar aquele pensamento. Mas quanto mais olhava, mais forte aquela sensação se tornava. Era impossível. Ou talvez não fosse. 30 anos haviam passado. O tempo muda o rosto das pessoas. As rugas aparecem, os cabelos ficam brancos, mas algumas coisas nunca mudam. O jeito de olhar, o jeito de falar, o jeito de agradecer. O homem sentiu algo apertar dentro do peito. Uma mistura de medo, culpa e esperança. Ele colocou o vídeo para rodar mais uma vez, agora olhando cada detalhe com atenção. O rosto, a voz, os gestos, e naquele instante uma pergunta surgiu em sua mente. Uma pergunta que ele nunca imaginou fazer novamente. E se aquela mulher for minha mãe? O silêncio tomou conta da sala. Porque naquele momento algo começou a despertar dentro dele. Algo que havia ficado enterrado por 30 anos. Uma memória, um erro, uma história que nunca foi resolvida. E pela primeira vez em 3 décadas, o passado estava prestes a bater novamente à sua porta. Na sala silenciosa de sua casa, o homem continuava olhando para a tela do celular, como se estivesse diante de algo que não conseguia compreender completamente. O vídeo já havia terminado, mas ele apertou o botão para assistir novamente. A imagem da idosa aparecia outra vez, sentada sob o viaduto, segurando um pedaço de pão com as 2 mãos, a chama fraca das velas iluminando seu rosto cansado. E então, aquela frase que parecia atravessar o tempo. Senhor, obrigado por tudo. O homem respirou fundo. Seu nome era Marcos. Durante 30 anos, ele havia tentado seguir com a vida, construir uma família, trabalhar, criar seus próprios filhos. Mas existia algo dentro dele que nunca havia desaparecido completamente. Uma lembrança que sempre voltava em momentos inesperados. A lembrança da última noite que viu sua mãe. Naquela época, Marcos era um homem diferente, mais jovem, mais impulsivo, mais carregado de frustrações que não sabia como resolver. A vida não tinha seguido o caminho que ele esperava. Problemas financeiros, discussões familiares, ressentimentos antigos, tudo aquilo se acumulou dentro dele como uma pressão que um dia acabou explodindo. Ele lembrava daquela noite com clareza dolorosa. As palavras duras, o tom de voz que nunca deveria ter usado, o silêncio da mãe, ouvindo tudo sem responder. E no dia seguinte, quando acordou,
ela já não estava mais lá. No começo, Marcos acreditou que ela havia ido para a casa de algum parente. Talvez estivesse apenas esperando que ele se acalmasse, mas os dias passaram, depois vieram as semanas e então os meses. Dolores nunca voltou. A família procurou por algum tempo. Perguntaram em cidades próximas, falaram com conhecidos, tentaram descobrir se alguém havia visto alguma coisa. Nada. Com o tempo, as buscas diminuíram. A vida continuou. Mas dentro de Marcos, algo nunca ficou em paz. Agora, 30 anos depois, aquele vídeo aparecia diante de seus olhos. Ele aproximou novamente o celular do rosto. A mulher do vídeo parecia muito mais velha do que a imagem que ele guardava na memória. O tempo havia deixado marcas profundas, mas havia algo ali que não mudava. O jeito de olhar, a forma de falar com Deus. Aquela mesma serenidade que ele lembrava de quando era criança. Marcos colocou o vídeo para rodar mais uma vez. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Adriana ainda tentava entender o que estava acontecendo com sua publicação. O número de visualizações aumentava a cada minuto. Centenas, depois milhares. Mensagens chegavam de diferentes lugares. Algumas pessoas perguntavam onde ficava aquele viaduto. Outras queriam ajudar de alguma forma. Algumas apenas diziam que aquela oração havia feito elas chorarem. Adriana começou a perceber que aquilo havia ultrapassado qualquer expectativa. Ela nunca imaginou que aquele pequeno vídeo pudesse provocar uma reação tão grande. Enquanto lia os comentários, algo chamou sua atenção. Uma mensagem curta, enviada por um perfil desconhecido. "Você sabe onde essa senhora está?" Adriana respondeu, explicando que ela costumava ficar sob aquele viaduto no final da avenida. Minutos depois, chegou outra mensagem. "Você pode me dizer exatamente onde?" Adriana pensou por alguns segundos. Algo no tom daquela pessoa parecia diferente. Não era curiosidade, era urgência. Ela respondeu novamente, enviando o endereço aproximado. Do outro lado da cidade, Marcos sentiu o coração acelerar quando recebeu a resposta. Ele olhou novamente para o vídeo. A mulher segurando o pão, a oração, a gratidão. Uma mulher que parecia não carregar nenhum ressentimento, mesmo depois de tantos anos. Marcos fechou os olhos por alguns segundos. Uma pergunta martelava dentro da sua mente. E se fosse mesmo ela? E se aquela mulher abandonada sob o viaduto fosse realmente sua mãe? Jesus continuava observando tudo. Ele conhecia cada detalhe daquela história. Conhecia o peso que Marcos carregava dentro do coração há 30 anos. Conhecia cada noite em que Dolores conversou com Deus, sem saber se algum dia voltaria a ver sua família. E agora, silenciosamente, algo começava a se mover. Não com barulho, não com espetáculo, mas da forma como Deus costuma agir. Através de pequenos acontecimentos que parecem simples. Um olhar, um vídeo, uma mensagem enviada. Marcos levantou lentamente do sofá. Pegou as chaves do carro. Seu coração batia forte. 30 anos de distância estavam prestes a ser atravessados por um único caminho. O caminho de volta. E enquanto ele saía de casa naquela noite, uma pergunta ainda ecoava dentro dele. Se for realmente ela, será que ainda existe tempo para pedir perdão? A noite já havia caído quando Marcos entrou no carro. As luzes da cidade refletiam no para-brisa, enquanto ele ligava o motor com as mãos ainda levemente trêmulas. Durante alguns segundos, permaneceu parado, olhando novamente para a tela do celular. O vídeo estava aberto. A imagem congelada mostrava Dolores segurando o pedaço de pão com as duas mãos, olhando para o céu entre as vigas do viaduto. Marcos aproximou o celular do rosto mais uma vez. Quanto mais olhava, mais difícil ficava negar aquela possibilidade. 30 anos haviam passado, mas o coração reconhece coisas que o tempo não consegue apagar. Ele respirou fundo.
Talvez estivesse enganado. Talvez fosse apenas uma coincidência. Talvez aquela mulher fosse apenas alguém que lembrava sua mãe. Mas havia algo dentro dele dizendo que precisava descobrir. Marcos colocou o celular no banco ao lado e começou a dirigir. Enquanto o carro avançava pelas ruas iluminadas, sua mente voltava repetidamente para o passado. Cada quilômetro percorrido parecia trazer de volta lembranças que ele tentou esconder durante décadas. Lembrava da infância simples no interior. Lembrava da mãe acordando cedo para preparar café. Lembrava dela rezando baixinho antes das refeições. Dolores sempre tinha um jeito tranquilo de falar com Deus. Não eram orações longas, eram conversas simples, exatamente como no vídeo. Marcos apertou o volante com mais força. A culpa que ele tentou ignorar durante tantos anos agora voltava com uma intensidade difícil de suportar. Ele lembrava das palavras que disse naquela noite. Palavras que nunca deveriam ter saído de sua boca. Palavras que carregavam frustração, raiva e uma injustiça que hoje ele reconhecia. A vida tinha sido dura com ele também. Os anos trouxeram perdas, dificuldades e arrependimentos. Mas nada parecia pesar tanto quanto aquela lembrança. O momento em que sua própria mãe saiu de casa e nunca mais voltou. O trânsito diminuía conforme ele se aproximava da avenida indicada na mensagem. A cidade parecia mais silenciosa naquela região. Alguns comércios já estavam fechados. As luzes amarelas dos postes iluminavam a rua de forma irregular. Marcos diminuiu a velocidade, olhou ao redor e então viu. O grande viaduto de concreto aparecia logo à frente. A estrutura enorme atravessava a avenida como uma sombra gigante sobre a rua. Ele estacionou o carro a alguns metros de distância. O coração agora batia ainda mais forte. Por um instante pensou em voltar. Pensou em ir embora e deixar aquela dúvida continuar existindo. Talvez fosse mais fácil assim, mas algo dentro dele dizia que precisava seguir. Marcos abriu a porta do carro e desceu. O ar da noite estava frio. O barulho distante dos carros ecoava sob o viaduto. Ele caminhou devagar em direção aos pilares de concreto. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Quando chegou perto o suficiente, conseguiu ver uma pequena estrutura improvisada encostada em um dos pilares. Caixas de papelão, uma lona velha, algumas sacolas, a pequena casa que aparecia no vídeo. Marcos parou a alguns metros de distância. Seu coração parecia não caber no peito. E então ele a viu. Sentada sobre o mesmo pedaço de madeira, envolvida em uma manta simples. Dolores. Ela estava olhando para o chão, como se estivesse perdida em seus próprios pensamentos. A luz fraca de um poste iluminava parcialmente seu rosto. As rugas profundas, os cabelos completamente brancos, o corpo mais frágil do que ele lembrava, mas havia algo que permanecia exatamente igual. Aquela expressão serena. Marcos ficou parado, sem saber o que dizer, sem saber se tinha direito de se aproximar. 30 anos de silêncio separavam aquele momento. Jesus continuava ali, observando, sabendo que alguns encontros carregam mais peso do que qualquer palavra pode explicar. Dolores levantou lentamente a cabeça. Talvez tenha percebido a presença de alguém. Seus olhos encontraram a silhueta do homem parado alguns metros à frente. Ela observou por alguns segundos, como quem tenta reconhecer algo. Marcos sentiu o coração parar por um instante. Ele deu um passo à frente. A voz saiu quase como um sussurro. Mãe. A palavra atravessou o silêncio do viaduto. Dolores permaneceu imóvel. Seus olhos continuaram fixos naquele homem, como se estivesse procurando algo dentro da memória. Marcos deu mais um passo. Agora a luz do poste iluminava melhor seu rosto. As lágrimas começaram a surgir antes mesmo que ele pudesse controlá-las. 30 anos de distância. 30 anos de silêncio.
30 anos de culpa. E naquele instante, tudo parecia se concentrar em uma única pergunta que ele carregava dentro do coração. Será que ainda existe perdão? Dolores continuava olhando, em silêncio, tentando entender o que seus olhos estavam vendo, porque algumas histórias que parecem encerradas pelo tempo, às vezes ainda estão esperando apenas um momento para finalmente recomeçar. O silêncio sob o viaduto parecia mais pesado do que o barulho distante dos carros que passavam na avenida. A palavra ainda ecoava no ar. Mãe. Dolores continuava olhando para o homem parado diante dela. A luz fraca do poste iluminava seu rosto envelhecido, revelando cada marca do tempo, cada linha que a vida havia desenhado ali. Seus olhos permaneceram fixos nele por alguns segundos. Marcos não conseguia se mover. Parecia que seu corpo havia esquecido como dar o próximo passo. 30 anos cabiam naquele silêncio. Dolores inclinou levemente a cabeça, como se estivesse tentando enxergar melhor. A idade já não permitia que sua visão fosse tão clara como antes, mas havia coisas que não dependem apenas dos olhos. Ela observava o rosto daquele homem, os traços, o jeito de respirar, a forma como ele segurava as mãos, nervoso. Algo dentro dela começou a se mover. Uma lembrança antiga, um menino correndo pela casa de madeira, um garoto sentado à mesa, esperando o café da manhã, um jovem tentando aprender a ser homem em um mundo difícil. Dolores levantou devagar. Seus movimentos eram lentos por causa da idade, mas firmes. Marcos deu mais um passo. Agora estavam próximos o suficiente para ver um ao outro com clareza. As lágrimas já escorriam pelo rosto dele. Mãe, sou eu. A voz saiu fraca, carregada de culpa, carregada de arrependimento. Dolores continuava olhando. Por um instante, parecia que o tempo havia voltado muitos anos atrás. Ela levantou a mão lentamente, com cuidado, como se estivesse tocando algo muito delicado. Encostou os dedos no rosto dele. Marcos fechou os olhos no mesmo instante. Aquele gesto simples atravessou 30 anos de distância. Dolores respirou fundo. Seus olhos agora estavam úmidos. Marcos. Ela disse o nome quase como quem redescobre algo que sempre esteve guardado. Aquele som parecia impossível depois de tanto tempo. Marcos caiu de joelhos diante dela. As palavras começaram a sair atropeladas, misturadas com um choro que ele já não conseguia controlar. Mãe, me perdoa. Eu errei. Eu falei coisas que nunca deveria ter falado. Eu procurei a senhora, mas depois eu não soube mais como voltar atrás. Ele abaixou a cabeça. A culpa que ele carregou durante 3 décadas agora parecia insuportável. Dolores permaneceu em silêncio por alguns segundos. O vento frio atravessou novamente o espaço sob o viaduto, fazendo a lona da pequena casa de papelão balançar suavemente. Jesus continuava ali, observando aquele momento que nenhuma câmera poderia registrar da forma como realmente acontecia. Dolores colocou a mão sobre a cabeça do filho. O gesto era o mesmo que fazia quando ele era criança. Ela não parecia surpresa, não parecia revoltada, apenas serena. Marcos, levante. Ele demorou alguns segundos para obedecer. Quando finalmente ficou de pé novamente, seus olhos estavam vermelhos e cansados. Dolores segurou as mãos dele. Suas mãos eram frágeis, marcadas pelo tempo e pelos anos difíceis. Mas seu toque era firme. Meu filho, a voz saiu tranquila. Eu nunca deixei de rezar por você. Marcos sentiu o coração apertar ainda mais. Ele não esperava ouvir aquilo. Eu pensei que a senhora nunca mais ia querer me ver. Dolores balançou a cabeça lentamente. Filho, quando a gente entrega a dor nas mãos de Deus, o coração aprende a não guardar mágoa. Ela olhou para ele com a mesma ternura de muitos anos atrás.
Eu fui embora porque naquele momento era o melhor para todos. Mas eu nunca deixei de ser sua mãe. O silêncio voltou a ocupar o espaço entre eles. Mas agora era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio da distância, era o silêncio da reconciliação. Marcos enxugou as lágrimas. Ele olhou ao redor e viu a pequena casa de papelão, a manta velha, as poucas coisas que sua mãe possuía depois de 30 anos. O peso daquela realidade caiu sobre ele com força. Mãe, a senhora não precisa mais viver aqui. Dolores sorriu com suavidade. Ela parecia não carregar nenhuma revolta por tudo que havia vivido. Durante 30 anos, Deus cuidou de mim nas ruas. Agora talvez esteja me mostrando outro caminho. Jesus observava, porque algumas respostas de oração levam tempo, muito tempo. Mas quando chegam, elas chegam exatamente no momento certo. Marcos respirou fundo. Ele segurou as mãos da mãe novamente, dessa vez com mais cuidado, como quem segura algo precioso. Vamos para casa. Dolores olhou para ele por alguns segundos. Depois, levantou os olhos para o pequeno pedaço de céu que aparecia entre as vigas do viaduto. Talvez estivesse conversando com Deus mais uma vez. Talvez estivesse apenas agradecendo. E naquele instante, algo que parecia impossível durante 30 anos, finalmente começava a acontecer. Uma família estava voltando a se encontrar. O carro avançava lentamente pela avenida enquanto as luzes da cidade passavam pelo vidro da janela. Dolores observava tudo em silêncio. Fazia muitos anos desde a última vez que havia andado em um carro daquela forma, sentada no banco de passageiro, olhando as ruas se moverem diante dos olhos. Marcos dirigia com atenção, mas de vez em quando desviava o olhar rapidamente para a mãe ao seu lado. Ainda parecia difícil acreditar que aquele momento estava realmente acontecendo. 30 anos. 30 anos de distância. E agora ela estava ali, sentada ao lado dele. Dolores mantinha as mãos repousadas sobre o colo. A manta que costumava usar sob o viaduto ainda estava dobrada sobre seus ombros. Marcos insistiu para que ela deixasse aquela manta, mas ela preferiu levá-la consigo, não por necessidade, mas por gratidão. Aquela manta havia aquecido muitas noites difíceis. Dolores olhava pela janela com curiosidade tranquila. A cidade parecia muito diferente do que ela lembrava. Novos prédios, novas ruas, mais movimento, mais luzes. Mas uma coisa continuava igual: o céu. Mesmo entre os prédios e as luzes da cidade, ela ainda conseguia ver um pequeno pedaço de céu entre as construções. Dolores sempre gostou de olhar para o céu. Era ali que ela costumava conversar com Deus durante os anos em que viveu nas ruas. Marcos diminuiu a velocidade quando entrou em um bairro mais tranquilo. As casas eram simples, mas bem cuidadas. Algumas luzes ainda estavam acesas nas janelas. Ele estacionou em frente a uma casa de portão branco. Durante alguns segundos, ninguém disse nada. Dolores olhou para a casa. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza. Era apenas emoção. Casa. Uma palavra simples, mas que para ela havia se tornado distante durante muito tempo. Marcos saiu do carro rapidamente e abriu a porta para a mãe. Ele segurou sua mão com cuidado enquanto ela descia devagar. A porta da casa se abriu antes mesmo que eles chegassem ao portão. Uma mulher saiu primeiro. Era Ana, esposa de Marcos. Atrás dela vieram duas jovens e um menino pequeno, os netos. Eles ficaram parados por alguns segundos olhando para aquela senhora que até poucas horas antes era apenas uma história distante dentro da família. Dolores observou cada rosto com atenção. Seus olhos se encheram de ternura. A família estava diante dela. Uma parte da vida que parecia perdida no passado. Ana se aproximou primeiro. Ela segurou as mãos de Dolores com cuidado e falou com a voz baixa.
respeitosa. A senhora é muito bem-vinda aqui. Dolores sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Obrigada, minha filha. Os netos se aproximaram devagar. O menino menor ficou olhando para ela com curiosidade. A senhora é a vovó? Dolores se abaixou um pouco para ficar na altura dele. Sou sim. O menino sorriu imediatamente. Então a senhora vai morar com a gente? Dolores olhou para Marcos, depois para Ana, depois para o pequeno grupo que estava diante dela. Se Deus permitir, acho que... Sim, todos entraram na casa. O cheiro de comida ainda estava no ar. Uma mesa simples estava arrumada na cozinha. Dolores caminhava devagar, observando cada detalhe. A luz da casa, as paredes, os retratos sobre o móvel da sala. Ela parou diante de uma fotografia antiga. Era uma foto de muitos anos atrás. Uma família reunida. Ela, Antônio e os filhos ainda pequenos. Dolores tocou a fotografia com a ponta dos dedos. 30 anos pareciam ter se dissolvido naquele momento. Jesus continuava presente, observando, porque aquele reencontro não era apenas uma mudança de endereço. Era uma restauração. Era uma resposta silenciosa para muitas orações feitas ao longo de décadas. Ana trouxe uma cadeira para Dolores sentar. Ela se acomodou lentamente. O menino pequeno se aproximou novamente e segurou sua mão. A senhora gosta de... bolo? Dolores riu baixinho. Faz muito tempo que não como bolo. O menino correu até a cozinha. Vovó Ana fez bolo hoje. Dolores olhou para Marcos. Os olhos dele ainda estavam úmidos. Ele parecia alguém que finalmente havia encontrado algo que pensava ter perdido para sempre. Mãe. Dolores segurou a mão dele novamente. O passado já passou, meu filho. Agora, vamos viver o que Deus ainda tem preparado. E naquela casa simples, naquela noite comum de uma cidade brasileira, algo muito raro estava acontecendo. Uma vida que parecia terminar na solidão das ruas. Estava começando de novo aos 90 anos. Porque quando Deus decide restaurar uma história, nem mesmo o tempo é grande demais para impedir. Aquela noite passou de forma tranquila dentro da pequena casa. O barulho distante da cidade parecia muito diferente do silêncio frio que Dolores havia conhecido durante tantos anos sob o viaduto. Agora havia vozes, passos no corredor, portas abrindo e fechando, o som da vida acontecendo dentro de um lar. Dolores estava sentada à mesa da cozinha quando Ana colocou um pedaço generoso de bolo em um prato simples. O cheiro doce do bolo recém-cortado espalhou-se pelo ambiente. Ela ficou olhando para aquele pedaço de bolo por alguns segundos. Era algo tão simples para qualquer pessoa, mas para quem havia passado anos comendo apenas o que conseguia encontrar nas ruas, aquilo parecia um presente. Dolores levou o garfo devagar até o bolo. Antes de dar a primeira mordida, ela fez algo que havia feito durante toda a vida. Abaixou levemente a cabeça. Senhor, obrigado por mais este alimento. A voz saiu tranquila, como sempre. Jesus observava, porque aquela gratidão continuava a mesma, mesmo agora dentro de uma casa confortável. Dolores deu a primeira mordida. O sabor doce pareceu trazer algo que ela quase havia esquecido. O prazer simples de comer sem pressa. Ao redor da mesa estavam Marcos, Ana e os netos. Ninguém dizia nada naquele momento. Apenas observavam aquela senhora que poucas horas antes estava sozinha debaixo de um viaduto celebrando 90 anos de vida com um pedaço de pão duro. Agora ela estava ali, em casa. Marcos olhava para a mãe em silêncio. Seu coração ainda tentava entender como tudo havia mudado tão rapidamente. Durante 30 anos, ele acreditou que nunca teria a chance de reparar o erro que havia cometido. Durante 30 anos, imaginou que talvez sua mãe estivesse perdida em algum lugar do país. E agora, Deus havia trazido aquele reencontro de uma forma tão inesperada. Através de um vídeo simples.
através de um momento de gratidão. Jesus continuava presente, porque muitas vezes os milagres não chegam como as pessoas imaginam. Eles não aparecem com barulho, não aparecem com espetáculo. Eles começam em momentos simples, uma oração, um gesto, um olhar que decide parar quando todos os outros continuam andando. Dolores terminou o pedaço de bolo. Depois, olhou ao redor da cozinha. Seus olhos passaram por cada rosto, cada sorriso, cada expressão de cuidado. Ela respirou fundo. Senhor, obrigado. Marcos levantou os olhos. Pelo quê? Mãe? Dolores respondeu com a serenidade que sempre acompanhou sua fé. Por mostrar que o Senhor nunca abandona ninguém. Mesmo quando o caminho parece longo demais, mesmo quando os anos passam, mesmo quando a gente pensa que algumas coisas nunca mais vão mudar. Ela segurou a mão do filho. Deus sempre encontra um jeito de nos levar de volta para casa. O silêncio tomou conta da mesa por alguns segundos. Não era um silêncio pesado, era um silêncio cheio de significado. Do lado de fora da casa, a cidade continuava vivendo sua rotina. Carros passavam pelas ruas, pessoas caminhavam pelas calçadas, a vida seguia seu curso como sempre. Mas naquela casa, algo havia sido restaurado. Uma família, uma história, uma oportunidade de recomeçar. Dolores levantou os olhos para a janela da cozinha. O céu da noite estava visível entre os telhados das casas. Ela ficou olhando para aquele pedaço de céu por alguns segundos. Durante 30 anos, aquele céu havia sido seu teto, seu abrigo, seu lugar de conversa com Deus. Agora, ela tinha uma casa novamente, mas sua gratidão continuava a mesma. Jesus ainda estava ali, observando aquela história que começou com um pedaço de pão duro sob um viaduto e terminou com algo muito maior do que qualquer pessoa poderia imaginar. Um milagre silencioso. Porque às vezes, Deus não muda apenas o lugar onde uma pessoa vive. Ele muda o destino de uma história inteira. E talvez a maior prova disso seja esta: uma mulher que perdeu tudo. Nunca perdeu sua fé. E por causa dessa fé, Deus encontrou o caminho de volta para levá-la para casa. Porque para Deus, nenhuma história está perdida para sempre.